Êxodo, capítulo 24, versículo de 1 a 8, diz assim, de 3 a 8, diz assim: Veio, pois, Moisés e contou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então o povo respondeu a uma voz e disse: Todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. E Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo. E eles disseram: Tudo que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Então Moisés tomou aquele sangue e espargiu-o sobre o povo e disse: Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. Amém? Essa passagem ela se dá assim que Moisés, ele saindo com a nação de Israel do Egito, eles se achegam até o Monte Horebe, o Monte Sinai, e ali Moisés tem um encontro com Deus. Ele tem um encontro com Deus, Deus passa instruções para Moisés, Deus fala da nova aliança que ele vai fazer com os povos. Ali Moisés, ele tem uma visão direta de quem é Deus, ele aprende coisas ali que muitos homens em toda a história da humanidade não experimentaram. Moisés, ele tem experiências fantásticas naquele lugar. Deus leva ele depois disso para o Monte Sinai e ele dá instruções de como ele deveria fazer o tabernáculo. Deus ainda vai ensinar para Moisés a respeito do sacerdócio levítico, ele vai falar sobre uma série de coisas. A lei que Deus institui para a nação de Israel é entregue para Moisés nessa ocasião. E esse capítulo aqui, o capítulo 24, especificamente essa passagem que nós lemos do versículo 3 ao 8, mostra a nação de Israel um pouco antes de Moisés subir ao Monte Sinai e receber instruções mais detalhadas de Deus. Então, nesse primeiro momento aqui, se nós lermos desde o versículo 1, ele fala assim, ó: Depois disse a Moisés: Sobe ao Senhor tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. E só Moisés se chegará ao Senhor, mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele. Então Deus, ele pediu para que uma comitiva acompanhasse Moisés até próximo monte. Ele fala, e ali Moisés vai subir perante o Senhor. Aí no versículo 3 nós lemos então que veio, pois, Moisés, depois dessa convocação de Deus, e contou ao povo todas as palavras do Senhor, tudo que Deus já havia dito para Moisés. Eu falei para vocês recentemente que Moisés, ele foi chamado de profeta. Ele era um profeta. Por quê? Qual é a função de um profeta? Quando Deus fala, o profeta retransmite aquilo que Deus falou. Então Moisés, ele era um profeta. Ele disse que um dia o Senhor levantaria um profeta semelhante a ele, e aquele eles ouviriam. Isso mais para frente, lá em Deuteronômio, Deus vai falar isso através, ele vai falar com Moisés, e Moisés depois diz isso ao povo. Nós já vimos que ele se referia à vinda de Jesus. Ele fala, um dia virá um profeta que vocês vão ouvir esse de verdade. Por quê? Porque nós vemos aqui, em dois versículos que nós lemos que o povo disse que eles fariam aquilo que Moisés havia dito. Vocês notaram? Aí no versículo 3 ele fala assim, ó: Então o povo respondeu a uma voz e disse: Todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. O povo não disse: Tudo que o Senhor tem falado, faremos. Eles disseram que fariam essas coisas. Lá no versículo 7, ele fala assim, na segunda metade do versículo 7: Tudo que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Nós vemos o povo falando para Moisés que tudo aquilo que Deus havia dito através da boca de Moisés, eles fariam, eles obedeceriam. E se você ler a história mais adiante, nós vamos ver que isso não aconteceu. Daqui uns dias, esse povo já vai se voltar contra Deus.
Eles já vão se rebelar contra Deus, eles já vão questionar o caráter de Deus, e por conta disso, eles vão ficar errantes no deserto por 40 anos. E não só nesse momento. Depois, quando eles entrarem na terra de Canaã, nós veremos que eles não obedecerão, e eles vão se afastar do Senhor, até que os inimigos virão e vão levá-los cativos. Então nós vemos aqui o povo falando algo para Moisés, que se você conhece a história, você sabe que é da boca para fora. 2 vezes, Moisés falando com eles: olha, eu vou subir no monte, eu vou ter um encontro com Deus agora. Não, nós vamos, tudo que o Senhor tem dito, nós faremos. Tudo que o Senhor tem dito, nós faremos e obedeceremos. E nós sabemos que o coração do povo, em breve, vai se desviar. Moisés, ele vai subir no monte agora, ele vai começar a se demorar. O povo já vai começar a pensar: Moisés morreu, vamos fazer para nós um ídolo. E eles vão construir um ídolo lá, um bezerro de ouro. O irmão de Moisés, Arão, ele vai fazer esse bezerro para o povo. O povo vai começar a se lançar a lascívia ali no pé do monte. E nós vamos ver, caramba, eles acabaram de dizer que tudo que o Senhor diria, né, tudo que o Senhor falasse, eles fariam. Talvez eles estariam se repetindo da lei que Moisés traria depois, não antes. Mas eles não obedeceram, nem antes e nem depois. Nem antes de Moisés retornar do monte, nem depois que ele retornou, enfim. O povo não obedeceu. E nós vemos aqui Deus, ele sabendo dessas coisas, porque para Deus isso não seria uma novidade. Para Deus, isso não era algo que, Deus se surpreendeu, caramba, eles disseram que iam me obedecer e não obedeceram. Não, Deus sabe de todas as coisas, ele sabia que o povo iria fazer isso. Por isso que aqui nesse momento, Deus ele sela uma aliança com Moisés, mas nós vamos ver algo que ele vai deixar mais para frente. Ele fala, Moisés, versículo 4, escreveu todas as palavras do Senhor. Ele escreveu tudo o que Deus havia dito para ele. E levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. Então ele fez 12 monumentos aos pés do monte, cada um representando uma das tribos de Israel. Nós temos que lembrar que a família de Israel era composta de 12 homens. Esses 12 homens deram origem às 12 tribos. E aqui Moisés faz 12 monumentos de acordo com cada tribo que Israel tinha. Versículo 5. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. O holocausto era aquele sacrifício que a carne ela tinha que ser toda queimada, a carne do animal. Ela tinha que ser totalmente queimada, consumida no fogo. Era esse o holocausto que eles fizeram. Aqueles jovens foram na frente e fizeram isso. E ofereceram, sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. O sacrifício pacífico, ali naquele momento, significava o quê? Era um sacrifício de ação de graças. Era como se fosse uma oferta para o Senhor por gratidão. O sacrifício pacífico não era uma oferta pelo pecado, não era algo que eles tinham feito de errado, não. Era uma oferta por gratidão, eles estavam gratos e ali eles ofereceram sacrifícios pacíficos. Ainda Deus não vai lidar com a questão do pecado. Esse aqui é um momento de gratidão. Deus havia os tirado do Egito, Deus já estava preparando, daqui a alguns dias eles entrariam na terra prometida. Então eles estão gratos, é um momento de agradecer a Deus. Deus livrou-os do exército do faraó, Deus abriu o mar vermelho, eles já tinham passado por ali. Então era um momento de ser grato, de agradecer a Deus. Versículo 6, e Moisés tomou a metade do sangue, o sangue do quê? Dos bezerros, daqueles animais que foram sacrificados. A oferta pacífica, ela era uma oferta que na realidade você apresentava a Deus aqueles animais. Eles eram imolados, é a palavra que a Bíblia usa, e depois que eles eram imolados, o seu sangue era retirado a parte em vasilhas, aqueles animais eles eram comidos, então era uma celebração ao Senhor. Na oferta pacífica, eles comiam aqueles animais, era natural, era uma solenidade, uma celebração, onde aqueles animais seriam parte de uma refeição ao Senhor, lembrando inclusive o cordeiro pascal que eles sacrificaram na noite em que eles saíram do Egito. Eles não tiveram que fazer isso? Isso se tornou uma constante na história de Israel, sacrificar um animal de forma a fazer uma celebração. Hoje você vai lá no açougue e come a carne do boi, a carne de qualquer animal lá que você escolhe lá para comer, não é assim?
Só que esse animal, ele não foi oferecido, né, solenemente ao Senhor. Ele foi abatido lá no abatedouro, né? Não é assim? Ele foi lá abatido. Você chega lá e come a carne. Aqui é a mesma coisa, só que antes de matar o animal, ele de alguma forma ele era solenemente apresentado ao Senhor. Vocês estão entendendo? Não era igual matar um animal e largar ele lá no meio da encruzilhada, né, e falar que aquilo ali ia fazer alguma coisa. Não, não era esse o sentido. O sentido era, antes de comer, oferecer ao Senhor. É algo similar ao que nós fazemos hoje quando nós vamos comer. Às vezes você dá graça, você faz uma oração, você é grato pelo Senhor por aquilo que Ele tem te dado. Era uma forma de agradecimento, entendeu, queridos? Isso aqui não era um despacho, não, né? A gente fala, o despacho veio na Bíblia, lá Deus ensinava os homens. Não, despacho é outra coisa, né? A pessoa mata o animal e larga lá na rua lá e pede, né? Vocês sabem do que eu estou falando, né? As coisas da Bíblia não são isso aí, não. Né? Eles faziam aqueles animais, ofereciam a Deus de uma forma solene, e ali havia sim um ritual, aquela carne era comida, tirando o holocausto, que o animal tinha que ser totalmente queimado no fogo. Ele tinha que ser queimado no fogo, tá? Só que Moisés tomou a metade do sangue e pôs em bacias, e a outra metade do sangue ele espargiu sobre o altar. O que é espargir? Ele espirrou gotas daquele sangue sobre o altar. Tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo. E eles disseram: tudo que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Então, Moisés tomou aquele sangue e espargiu sobre o povo. Qual? A outra metade, aquele que ele separou na bacia. Espargiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. Quais palavras? Tudo que o Senhor ia orientar. E que o povo aqui, agora há pouco, acabou de dizer que tudo que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Então Moisés falou: isto é uma aliança. Está sendo feita uma aliança entre o povo e entre vocês. Era uma aliança. O que é uma aliança? Uma aliança é quando as pessoas elas se associam de tal forma onde todas elas vão ter benefícios e obrigações. Isso é uma aliança. Quando você faz uma aliança, você tem obrigações e você tem benefícios daquela aliança. É uma associação, é uma união entre pessoas de forma que aquilo seja indissolúvel. A aliança, ela nunca é algo que se prevê o término. Não tem prazo de validade. Eu não faço uma aliança dizendo, daqui 6 anos acabou. Não, aliança não. Isso daí seria um contrato. Contrato é assim, não é? Contrato, você reza lá todas as obrigações, todos os deveres, todas as cláusulas, e você coloca um prazo. Daqui 10 anos esse contrato perde a validade. Se tiver escrito isso no contrato, acabou. Vamos falar sobre uma aliança, a mais comum que tem, e que Deus ensinou o homem a fazer entre homem e mulher. Como que é o nome dessa aliança? Casamento. Mas mais tecnicamente, qual que é o nome exato? Que a Bíblia chama? Matrimônio. O matrimônio é uma aliança entre um homem e uma mulher. É uma aliança que é celebrada aos olhos de Deus da forma que a lei reconhece. Como assim? O matrimônio ele é um ato reconhecido juridicamente. Pelo menos no Brasil, o matrimônio é uma aliança que ela é feita aos olhos da lei. Aos olhos da lei. Inclusive, muitas pessoas confundem o matrimônio com o casamento da igreja. Né? A pessoa fala, puxa, se eu não casar na igreja, é como se eu não tivesse casado. E tem gente que antigamente era comum, casava só na igreja, e algumas igrejas até faziam lá o registro do livro, aquilo já era considerado um matrimônio. E na realidade é o contrário. O matrimônio, o que realmente sela uma aliança entre um homem e uma mulher, é o registro no civil. A questão de casar na igreja é uma invenção, vamos dizer assim, mais recente. Não era assim, não tinha isso. Na Bíblia você não vê isso. O casamento era algo feito entre família, eram festas, enfim. Quem celebra a união de um homem e de uma mulher, quem celebra a cerimônia de uma aliança é um juiz de paz, na realidade. É ele que vai celebrar e registrar o matrimônio. E essa é a aliança mais conhecida, que mais se aproxima do que Deus quer fazer com os homens. Em primeiro lugar, é uma aliança indissolúvel. Por isso que a Bíblia diz que Deus ele não se agrada do repúdio ou do divórcio.
Ele não se agrada, na realidade ele odeia, é o que a Bíblia diz. Ele odeia o repúdio, odeia o divórcio. Por quê? Porque as alianças, elas são inquebráveis. Uma pessoa faz uma aliança e depois começa, não sei mais o que está acontecendo, não quero mais, enfim, né? E aí quebra a aliança, aquela aliança que foi feita. Todas as alianças, elas representam o que Deus fez com o povo. E aqui no versículo 7, nós lemos que ele tomou o livro da aliança e leu aos ouvidos do povo. Nesse livro da aliança, Moisés já havia escrito algumas coisas que eram o que determinava aquela aliança. Ele estava falando para o povo, olha, nós vamos entrar numa aliança com Deus. Não tem retorno, não tem regresso. Deus, ele vai fazer a parte dele, nós vamos fazer a nossa parte. A parte de Deus, ele cumpre, e a nossa? Eles estão dizendo, nós vamos cumprir. Foi lido o livro da aliança, o povo sabia onde eles estavam, no que eles estavam entrando. E Deus queria fazer essa aliança com eles. Deus tinha esse desejo. E essa aliança, ela foi feita através do derramamento de sangue. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Como que Deus vai fazer uma aliança simples e pacífica sem derramamento de sangue? Se ela não é simples e pacífica. Essa aliança, ela já apontava para o perdão dos pecados, para o livramento da nação de Israel. Israel, mais para frente, no futuro, eles iriam experimentar o que era ter pecado contra o Senhor. Então eles precisavam. Eu não sei se vocês já perceberam isso, mas a temática do sangue, ela está por toda a Bíblia. Por toda a Bíblia. Do começo ao final. Do começo ao final, a Bíblia nos mostra que o derramamento de sangue é algo terrível aos olhos do Senhor. Mas isso tem que acontecer por causa do pecado. Se você vai estudar as ciências biológicas, você vai ver a respeito do sangue. Qual que é a função do sangue no organismo? Qual que é a função? O sangue, ele é a manutenção da vida. É ou não é verdade? O sangue, ele é responsável por levar para as células, quando você respira, se você respirar, você encher o seu pulmão de ar, o seu pulmão ele é responsável por filtrar, ele faz uma reação química dentro do pulmão, ele consegue extrair do ar, por mais poluído que seja, ele consegue tirar o oxigênio, que é vital para você. E quando ele tira o oxigênio, o sangue que está passando ali pelos pulmões, ele transporta o oxigênio para todas as células do seu corpo. Se chega oxigênio em algum lugar do seu corpo, é graças ao sangue. É o sangue que leva. Só que as suas células, o corpo inteiro é uma usina. Ele está trabalhando, ele está queimando energia, ele está fazendo um trabalho. As células se renovam, elas se alimentam, vem nutrientes no sangue também. Vem alimentos. O que você come, quando ele chega lá no estômago, e o estômago prepara aquilo, ele chega no intestino, o intestino faz com que o seu sangue absorva os nutrientes. E o seu sangue, além de levar oxigênio para a célula, ele leva nutrientes. O alimento vai ter que parar na célula, ele tem que chegar em algum lugar. Até na ponta do dedinho aqui tem que chegar alimento, senão o dedinho morre. É ou não é verdade? E aí quando o sangue chega e entrega o oxigênio, entrega o alimento, os nutrientes, ele tem que levar de volta aquilo que a célula já processou, que é o gás carbônico, que não tem serventia para o organismo. É o resultado do oxigênio. Você respira e depois você devolve o ar. Inspira, não é assim? O ar que você devolve é um ar já viciado, é um ar utilizado. Quem que trouxe o ar usado, o oxigênio que virou gás carbônico? Quem que traz da célula de volta para o pulmão? O sangue. E depois o nutriente que chegou lá nas suas células, que fez você crescer, que fez você ficar mais bonito, né? Que fez você aumentar de tamanho. Quando ele retorna da célula, ele tem que trazer o lixo. Ele leva o nutriente, ele traz o lixo de volta. E esse lixo de volta vem no sangue. Vocês sabiam disso, né, queridos? O sangue faz isso aí, entre outras coisas. Ele fica levando e trazendo. Ele leva o oxigênio, traz o gás carbônico. Ele leva nutrientes e traz de volta aquilo que a célula devolveu. Que depois passa no rins e vira o quê? Urina. E depois, enfim, né? Ele vai retornando, ele vai e volta. O coração é responsável por fazer o sangue ficar indo e voltando o dia inteiro dentro do seu corpo. E você não está nem pensando nessas coisas. Ele está lá trabalhando. Dentro do sangue também nós temos aquilo que é chamado de glóbulos brancos.
São células responsáveis a proteger o seu organismo de qualquer coisa que entre externa, germes, bactérias, qualquer ser nocivo ao teu corpo, eles estão no sangue. Quando você se fere, aquele pus que se forma, é o sangue que é responsável por fazer aquilo, para te proteger. O sangue também protege. E se você fizer um corte muito profundo, o sangue ele tem algo na estrutura dele também chamado de plaquetas. Essas plaquetas impedem que o sangue fique vazando por muito tempo. Então, rapidamente, em contato com o ar, o sangue acontece o que com ele? Ele coagula, para que você não fique sangrando até a morte. Quem que bolou essas coisas? Foi Deus. Tem gente ainda que acredita que é obra do acaso, né? Que essas coisas aconteceram, enfim, né? Por uma coisa que foi acontecendo há milhões de anos. Não, Deus falou, haja o sangue e houve o sangue. E o sangue é poderoso, não só biologicamente, não só quimicamente, mas espiritualmente. O sangue é poderoso. Quando Caim, ele vem matar o seu irmão, ele mata Abel, em outro lugar da Bíblia, a Bíblia diz que o sangue de Abel, ele clama na terra, ele foi derramado na terra. Se ele clama, o sangue em si, o sangue, ele não tem boca para ficar clamando. Clamar, gritando, pedindo por justiça, clama por justiça. É como se Deus falasse, eu não esqueço uma gota de sangue que caia na face da terra. Ele é justo, ele não esquece. Então Deus, ele está dizendo, o sangue de Abel que foi derramado, clama. Eu não esqueço. Deus, ele presta muito atenção nessa questão do sangue. E ele fala algumas vezes nas escrituras que o sangue é a vida. O sangue é a vida. Se você sangrar muito, se você perder muito sangue, você vai falecer por falta de sangue. O sangue regula, entre outras coisas, ele regula a pressão corpórea, a temperatura do corpo, uma série de coisas. O sangue está envolvido, ele é a própria vida do ser humano. É ali que Deus decidiu colocar a vida. As pessoas falam assim, poxa vida, a minha vida inteira eu dei meu sangue pelos meus filhos. Não é uma expressão que se usa? O que significa? O que a pessoa está querendo dizer? Eu dei o meu sangue. Eu dei a minha vida. Eu investi a minha vida. Eu dei o meu sangue. Eu dei o meu sangue pela minha empresa. Eu trabalhei de verdade. Eu fiz o melhor possível. Paulo, numa de suas cartas, ele fala para a igreja que a igreja não havia resistido até o sangue pelo pecado. O que Paulo quis dizer? Vocês não estão com convicção plena do pecado. Resistir até o sangue é como se ele quisesse dizer, a pessoa está disposta a morrer e não pecar. É isso que diz a palavra sangue. E nós muitas vezes falamos, cantamos agora, o sangue de Jesus. A sua graça sempre nos alcança pelo seu sangue. Foi a última música que nós cantamos. Nós falamos do sangue, da graça. Que Deus, por sua graça, ele decide derramar o seu próprio sangue como prova de amor. Como prova de amor. Eu dei o meu sangue lá na empresa. E Deus está falando, eu dei o meu sangue por você. E ele não está falando de maneira figurada, ele está falando de maneira real. De maneira literal. Jesus derramou o sangue dele na cruz. E aqui, Moisés, ele pega um animal, novamente aquela temática de um inocente pagando por um culpado. O animal não tinha nada a ver com isso, com essa aliança. A aliança era entre Deus e o povo. E aí Moisés vai, aqueles rapazes, eles pegam o animal, eles separam o sangue dele, aspergem sobre o altar. O altar, segundo a lei, fala que tudo pelo sangue fica purificado. Tudo que, na lei de Moisés, tudo era purificado pelo sangue. Deus havia ensinado eles tocarem as pontas do altar com sangue. Deus havia ensinado que eles tocassem os utensílios utilizados no tabernáculo com sangue. Tudo aquilo que ele tocasse com sangue ficava aos olhos de Deus purificado. Tudo era purificado pelo sangue. O sangue era considerado um purificador espiritual. Amém, queridos? Era essa a visão que Deus tinha sobre isso. Então Moisés separa aquele sangue, metade do sangue ele asperge sobre o altar, representando que aquele altar naquele momento estava purificado,
no sentido de pureza, num sentido de estar separado para Deus. Não eram mais pedras comuns que estavam no chão do deserto. Não, agora com aquele sangue, aquelas pedras comuns, elas se tornavam outras coisas, elas se tornavam coisas dedicadas ao Senhor. E da mesma forma, Moisés aqui, ele aspergiu o restante sobre o povo. Sobre o povo. Apesar da Bíblia ter dito ali que ele saiu com alguns homens, ele se apartou sobre alguns homens, talvez sobre aqueles 12 monumentos, ele aspergiu sobre os monumentos representando as 12 tribos de Israel, e aquilo representaria o povo. Mas de qualquer forma, aqueles homens que estavam ali próximos de Moisés, ele pegou o sangue dele, aspergiu sobre aquelas pessoas, e aqui no versículo 8 nós vemos que ele diz o seguinte: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. O sangue da aliança. Deus, ele fala então sobre aliança necessitar de ter derramamento de sangue. Precisa disso, precisa desse pacto, porque a aliança ela é feita sempre em cima da morte de um inocente pelo povo. Nós vemos que isso é chamado de concerto. Esse pacto, essa aliança, Deus ele chama de concerto. O povo antes desse momento não tinha nada com Deus. Eles eram uma nação que estavam no Egito. Deus está trazendo eles para perto. E nós já vimos que o sangue ele traz purificação, mas também traz perdão. Então Deus está dizendo para eles: a partir de agora, com esse sangue aspergido sobre vocês, aquelas gotinhas de sangue que foram lançadas, era como se eu estivesse purificando a nação de Israel, era como se Deus estivesse perdoando a nação de Israel a partir daquele momento. Deus faz uma aliança com o seu povo. E hoje nós vamos participar da ceia do Senhor. Na ceia do Senhor, ela mostra que Jesus, naquela noite, ele pegou o que eles estavam celebrando, que era a Páscoa. Nós já vimos sobre a Páscoa. A Páscoa era a celebração da libertação de Israel do Egito. Lembrando que na última noite que eles passaram no Egito, Deus havia mandado que eles sacrificassem um cordeiro e passassem o sangue daquele cordeiro nas portas dos locais onde eles estavam morando. E ali onde tivesse o sangue na porta, o anjo da morte, se viesse, ele não tocaria naquela família lá dentro. O filho mais velho não morreria. E Deus mandou que eles fizessem isso por estatuto perpétuo. Todos os anos eles tinham que celebrar a Páscoa. Aqui não havia feito ainda um ano isso. Aqui havia feito alguns dias que isso tinha acontecido. Então talvez daqui um ano dessa data eles estariam celebrando a Páscoa. Mas Jesus, ele celebrava a Páscoa, como todo bom judeu. Todo judeu, o povo de Israel, o pessoal lá de Jerusalém, os hebreus, eles anualmente eles celebravam a Páscoa. E Jesus, naquela última semana que ele passou em Jerusalém, antes dele ser morto, ele pediu para que os seus discípulos preparassem um lugar que eles iam celebrar a ceia mais uma vez, a ceia da Páscoa. Era a ceia da Páscoa. E ali naquela ceia da Páscoa, eles iriam comer os pães ázimos, eles iam tomar aquela água salgada que eles bebiam para lembrar das lágrimas que eles choravam no deserto. Eles comiam aquele biscoito que fazia parte das suas refeições de Páscoa. Eles tinham que comer ervas amargas misturadas lá num patezinho. Tinha uma série de coisas. Eles comiam ali aqueles dias, eles bebiam também vinho, comiam o pão sem fermento, fazia parte daquilo. E naquela ceia específica, Jesus fez algo diferente, que ele nunca havia feito antes, nunca ninguém havia feito. Jesus só fez aquilo naquela última ceia que ele teve com seus discípulos. Nunca ninguém em Israel, nenhum judeu havia celebrado a ceia daquela forma. E Jesus, a Bíblia diz que ele pega o pão, ele ergue, dá graças a Deus, ele parte o pão e divide entre seus discípulos. Até aí tudo bem, até aí ainda era comum. Ele fala: olha, tomai e comei todos vós, tomai assim, pegue nas mãos e comam. Esse é o meu corpo, que é dado por vós. Ele fala: sabe esse pão que sempre Israel esteve celebrando? Ele deu graça, ele falou: esse pão é o meu corpo. Jesus começou a querer traduzir, ele começou a dar sentido para eles do que significava aquelas coisas. Ele pegou aquele pão e falou: esse pão é o meu corpo, que é dado por vós. Lógico que depois nós vamos falar mais para frente sobre o maná que caía do céu, que era o pão que caía do céu,
que sustentou a nação de Israel por 40 anos no deserto. Era esse o pão. Jesus estava dizendo, esse é o meu corpo, que é dado por vós, e deu para eles. Mas aí em seguida, aconteceu algo que talvez nenhum dos discípulos jamais imaginariam aquilo. E se ele não tivesse feito isso, nem eu e nem você iríamos imaginar. Ele pegou o vinho, e ele deu graças. E ele falou, esse é o cálice, é o meu sangue, que é derramado por vós. Essa é a nova aliança. Por que ele falou nova? Porque lá em Êxodo 24:8, ele está dizendo, eis aqui, o que está escrito? O sangue, vocês se perderam, Êxodo 24, versículo 8, o que está escrito aí? Ó? Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco. Essa é a primeira aliança. Essa é a primeira, que foi com o sangue desses animais. Jesus na ceia, ele pegou o vinho e ele falou, esse é o sangue da nova e eterna aliança, esse é o meu sangue, o meu é uma aliança nova. Ali Jesus estava dizendo, agora o que nós estamos fazendo, eu estou substituindo essa aliança que Moisés fez, lá atrás, lá em Êxodo. Ele fez uma aliança, agora eu estou fazendo uma nova. E ele fala, por todos os homens. Jesus diz isso. Por quê? Porque essa primeira aliança, ele fala, tem feito convosco, com a nação de Israel. Jesus está falando, agora é algo novo, é uma nova aliança, é um novo concerto, é um novo sangue. Não é mais um sangue de animal, é o meu sangue. E esse cálice com o vinho, ele representa, Jesus está dizendo, o meu sangue, representava o sangue do Senhor Jesus, o sangue dele. Uma parte era celebrada ali naquele lugar, porque a outra parte, a verdadeira, seria derramada na cruz, e seria aspergida sobre todo o povo, de maneira simbólica, espiritual. Só que nós não vemos depois alguém pegando o sangue de Jesus e aspergindo sobre as pessoas, como Moisés fez com o sangue de animal. Não, Jesus falou, vocês vão fazer isso em memória de mim. E todas as vezes que nós participamos da ceia e nós bebemos aquele cálice, que o suco de uva é tão válido quanto o vinho, eu não vou ficar trazendo vinho aqui para vocês beberem, né, queridos? Vamos tomar um suquinho de uva integral aí, né, que é a mesma coisa, só não tem a fermentação alcoólica. Mas todas as vezes que nós participarmos da ceia do Senhor, todas as vezes, é como se nós estivéssemos sendo aspergidos pelo sangue dele. Ele falou, agora não é mais uma questão de aspersão, agora é uma questão de uma comunhão, é participar de uma refeição, onde o pão te alimenta, e onde o vinho, ele te sustenta. O vinho é o simbolismo da alegria, mas ao mesmo tempo Jesus disse, esse é o meu sangue. Jesus deu um novo significado, ele falou, o vinho agora, ele simboliza o meu sangue, o sangue do Senhor. É o sangue que traz vida, é o sangue que purifica. A primeira aliança, o povo disse que eles iam obedecer todas as coisas, eles não obedeceram. A primeira aliança, ela não funcionou totalmente, completamente. Por quê? Por culpa de Deus? Não. Por culpa do povo. Eles disseram que nós vamos obedecer, eles obedeceram? Não. E muitas vezes eu e você também, no pacto, no concerto, na nova aliança feita no sangue de Jesus, muitas vezes também nós precisamos de lembrar que nós queremos obedecer e nós não conseguimos. Nós não conseguimos levar a nossa vida diante de Deus como uma vida de obediência. Por isso que tem que ser reiterada às vezes. Por isso que Jesus falou fazer isso em memória para nós lembrarmos. Nós temos que constantemente sermos lembrados do que Cristo fez. Eu e você, nós precisamos todas as vezes que Deus nos traga à memória o preço que Ele pagou por nós. Para que em primeiro lugar nós tenhamos a consciência do perdão dos nossos pecados, para que nós possamos viver uma vida abençoada na presença de Deus, lembrar que Deus nos ama. Essa é a maior prova de amor do que o Senhor pode dar para nós. Às vezes, queridos, eu cantei uma canção no início, e na letra dessa canção ela fala um pouco sobre quando nós não suportamos.
Eu acho muito bonita essa música. Às vezes os nossos pés, eles não aguentam mais caminhar. Muitas vezes nós estamos cansados. Quem é que vai nos levar? Quem é que vai nos fortalecer a darmos o próximo passo? É Deus. Muitas vezes, eu e você, nós temos a impressão que os nossos ombros, eles não vão suportar o fardo, a pressão, a cobrança que o mundo coloca sobre nós, as dificuldades que nós enfrentamos. Muitas vezes nós achamos que nós não vamos suportar o fardo. E quem que nos ajuda a levar o peso? Jesus, Deus. Jesus ainda falou sobre isso. Ele falou: o fardo, o meu jugo é leve, meu fardo é suave. Se tem alguma coisa que você tem que carregar por minha causa, é pouca coisa, é leve, é suave. Jesus até se queixou, ele falou com os fariseus, ele falou para eles: vocês colocam um fardo muito pesado sobre as pessoas e vocês não ajudam elas a levarem. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, meu jugo é suave, meu fardo é leve. E muitas vezes eu e você, querido, nós estamos às vezes achando que andar com Deus é um peso tremendo e não é. Na realidade, o Senhor que ajuda você a caminhar, é o Senhor que nos fortalece, é Ele que tira o fardo dos nossos ombros. Nós cantamos na canção: ainda que se meus olhos fechem, que eu não venha enxergar, em Ti confiarei. Nós vamos confiar no Senhor, eu confio no Senhor. Nós temos que aprender a confiarmos no Senhor, porque Deus, Ele se preocupou comigo, com você. Ele fez uma aliança, um pacto de sangue, porque Ele te ama, porque Ele tem o melhor para você. Meu irmão, minha irmã, não deixa o desânimo te vencer, não deixa as pressões da vida te darem a impressão que você está sozinho, porque não está. Deus está do seu lado. Ele desde o princípio, quando parece que Deus esqueceu dessa aliança antiga, vem Jesus e amplia o sentido da aliança. Ele torna uma aliança maior, ele fala: agora essa é uma nova e eterna aliança. Por que ele chamou essa de eterna? Porque a primeira acabou nele. A primeira aliança, ela apontava para o que Cristo ia fazer. Ela não era eterna. A primeira aliança era uma aliança provisória. Quando você abre a sua Bíblia e alguém fala Antigo Testamento e Novo Testamento, você pode muito bem, que é o correto, chamar o Antigo Testamento de Antiga Aliança e o Novo, Nova Aliança. É disso que se trata todas as Escrituras. Deus, ele fez uma aliança temporária com uma nação. E Ele estava preparando o caminho para uma nova aliança com você. Com você. Você era o foco do amor de Deus nessas alianças. Ele começou com Israel. Ele teve que chamar uma nação. Se Deus fizesse uma aliança inicialmente geral com todos os povos, não ia funcionar. Deus, ele teve que pegar um povo que estava escravo no lugar, tirar ele da escravidão, tratar esse povo de perto. Deus teve que lidar com essa nação, para que essa nação aprendesse a amar o Senhor, a temer ao Senhor. Isso demorou muito. E quando eles aprenderam a amar o Senhor, quando eles se colocaram sem serem perfeitos, Deus envia o seu Filho. E agora Deus fala: eu vou ampliar essa aliança para todas as nações. Ele tinha eu e você em mente. Ele nos tinha em mente. Deus, ele sempre nos amou, sempre. E ele fez essa oferta. Ele fez essa aliança para nós. No livro de Romanos, Paulo diz: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Nós vamos ver que Moisés, antes de subir no monte, eles disseram: nós vamos obedecer tudo que você falou, tudo que o Senhor disse na lei. Aí Moisés sobe no monte. Quando Moisés desce, ele já viu um pecado. Ali já começou uma série de pecados. E Deus ali instituiu agora leis e sacrifícios pelo pecado. É o que Paulo diz: pela lei vem o conhecimento do pecado. Assim que Moisés chega com a lei, já começa encontrando o povo pecando. E aí ele diz que nenhuma carne é justificada pelas obras, em nenhum lugar. A carne, ela só é justificada pelo sacrifício de um inocente. Teve que acontecer, queridos. Por mais que muitas vezes nós não entendemos essas coisas, e no nosso coração isso talvez não faça sentido, Deus, ele sabe de tudo. Ele disse: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Nós pecamos e Deus fica preocupado em como resolver a nossa situação. Ele está preocupado, ele quer solucionar. Então ele viu o filho dele.
Vamos abrir lá em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 14. Marcos 14, 22 está escrito assim: e comendo eles, olha só, eles tinham comido. Então a ceia de Páscoa era uma refeição, tinha uma série de elementos que eles comiam. Eles comeram bastante coisa ali, estavam comendo. E comendo eles, tomou Jesus pão e abençoando, partiu e deu-lhe. E disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Ele pegou o pão e abençoou. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Por que ele falou muitos? Por que ele falou muitos? E não todos, nesse caso aqui. Porque todos, muitos, irão querer esse sacrifício. Mas não todos. São muitos. Muitos são chamados, porém, poucos os escolhidos. Jesus, ele tinha consciência que nem todo mundo ia querer saber desse sacrifício. Por isso que ele falou, por muitos é derramado. Por muitos. Não era mais só por Israel. Agora é por muitos. Muitos povos. Muitas famílias. Muitas pessoas. Por mim e por você. Jesus disse: este é o meu sangue. O sangue do Novo Testamento. O sangue da nova aliança. O sangue que está substituindo aquele que Moisés aspergiu sobre o povo. É interessante que quando Jesus vai morrer, ele está sendo condenado, e aí o sumo sacerdote Caifás, a Bíblia diz que ele profetiza, né? Ele, inspirado por Deus, ele falou aquilo pelo Espírito Santo, mesmo sendo um homem mau, ele fala que era importava que um homem morresse pelo povo. Ele fala isso. E depois, quando Pôncio Pilatos, diante da multidão, ele fala: mas vocês vão querer condenar esse homem? Então eu lavo minhas mãos. Pôncio Pilatos quis dizer o seguinte: minhas mãos estão limpas do sangue deste homem. Não vão ser minhas mãos que vão derramar esse sangue. E a multidão grita o seguinte: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Em outras palavras, eles, sem perceberem, eles falaram que o sangue dele seja aspergido sobre nós. Lógico que eles gritaram isso com raiva. Não, deixa que nós assumimos a morte dele. Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Mas profeticamente, de uma forma sem eles perceberem, eles estavam dizendo que aquilo que Moisés fez naquele dia era uma simbologia da morte de Cristo na cruz. Jogar o sangue sobre as pessoas, aspergir sobre o povo, significava que um dia a nação de Israel ia gritar isso, que o sangue dele caia sobre nós, sobre os nossos filhos. Tudo na Bíblia, queridos, tudo está interligado. Tudo que você lê num lugar, ele acaba se complementando e se cumprindo o outro. Lá no livro de 1 João, ele diz que se nós andarmos na luz, se eu e você, nós andarmos na luz, assim como Jesus está na luz, então dessa forma nós teremos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A Bíblia está dizendo isso. Então tem gente que acha: calma aí, então é só questão do sangue? É só aspergir o sangue sobre a nação de Israel? É só eu participar da ceia do Senhor? Não, a Bíblia diz que se nós andarmos na luz, assim como Jesus está na luz, isso nos traz comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, então, que é o Filho de Deus, seu Filho, ele nos purifica de todo pecado. Mas nós temos que andar na luz, assim como ele está na luz. A ceia é um momento que não acontece nada mágico. Não acontece nada sobrenatural. Eu tomei a ceia, agora eu estou perdoado dos pecados. Não, não é a ceia que faz isso. Quem nos perdoou dos nossos pecados foi Jesus na cruz. Quando eu participo da ceia, eu só estou lembrando do que ele fez. É um alerta para lembrar que eu preciso andar na luz. E o que é andar na luz? Eu não ter nada em oculto. Todas as coisas que eu faço são latentes a todo mundo. Não tenho nada escondido, eu não ando em trevas, eu não ando fazendo coisas que eu não poderia contar para ninguém. É isso que a Bíblia diz. Se nós temos feito as coisas dessa forma, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Lembrando que nós fomos eleitos por Deus. Pela presciência dele, nós fomos chamados
Pedro fala sobre isso. Nós fomos chamados para participarmos do sangue e aspersão do sangue do Senhor Jesus. Abre lá em 1 Pedro, lá no finalzinho, perto de Apocalipse. 1 Pedro, depois do livro de Tiago, capítulo 1, versículo 2. Ele diz assim para nós, ó, 1 Pedro, eu sei que é um pouquinho difícil de abrir, eu vou esperar. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, está falando de nós, eleitos segundo a presciência de Deus, Pai. Quer dizer, ele sabia que você um dia ia aceitar o chamado. Então você foi eleito porque Deus, ele é onisciente, e por sua presciência, quer dizer, sabendo de antemão, ele sabia que você ia aceitar, então você foi eleito em santificação no Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Ele usou a mesma palavra do que Moisés fez naquele dia. Ele aspergiu o sangue sobre o povo. Pedro está falando, você hoje foi eleito por Deus, você foi eleito por causa da aspersão do sangue de Jesus. E quando fala aspersão do sangue, está voltando lá em Êxodo 24. Moisés fez a primeira aliança, a antiga aliança, o Antigo Testamento. Jesus, ele vem e faz a nova aliança, o novo concerto, o Novo Testamento, através da aspersão do seu sangue. É isso que Deus tem para mim e para você. Salvação, perdão dos pecados. Ele quer nos perdoar, Ele quer transformar a nossa vida, o nosso coração. Para terminarmos, o que eu quero falar antes de nós participarmos da ceia hoje, eu queria que você voltasse um pouquinho a sua Bíblia e abrisse ela no livro de Hebreus, capítulo 9. Quando nós estamos lendo Êxodo capítulo 24, nós estamos vendo então o pacto que Deus fez através da aliança de sangue de animais com a nação de Israel. E quando nós lemos lá no Novo Testamento a ceia do Senhor, é Jesus fazendo um novo concerto, uma nova aliança, um novo pacto, para que eu e você viéssemos andar na luz, assim como Ele está na luz. Deus, Ele quer que você ande na luz, Ele quer que você seja uma pessoa que represente Ele. E aí, esse sangue de Jesus, aspergido sobre nós, nos purifica de todo pecado. Hebreus capítulo 9, versículo 11, diz assim: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros. Olha o que ele está falando. Não é mais sangue de bode e bezerro, mas por seu próprio sangue. Entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. O sacerdote tinha que entrar depois no tabernáculo toda vez com sangue de animais, todos os anos, em memória dos pecados, em memória de que as pessoas pecam e precisam de perdão todos os anos. Jesus fala, todas as vezes que nós nos reunirmos, para nós participarmos da ceia, porque agora eu não preciso mais ficar fazendo celebração de pecados, eu tenho que celebrar que o sangue dele foi aspergido na cruz sobre a minha vida. E eu fui perdoado, uma vez só. Ele entrou no tabernáculo, Ele nos deu uma redenção eterna. E versículo 13, ele continua, por quê? Se sangue dos touros e bodes, e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos, o santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo. Ele está fazendo um comparativo. Se naquela época Deus se satisfazia com sangue de animais sobre o povo, ele está falando, quanto mais o sangue do seu Filho, de Cristo, a morte daquele que era o único que não tinha pecado. Se eu pegava um sangue de animal e na carne aquilo era considerado purificado, imagina o sangue de Jesus sobre a sua vida. O que Deus não pode fazer por você, meu irmão e minha irmã? Então o sangue de Cristo, ele é sim apto para nos santificar completamente. Ele fala, aquele que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Se hoje, nessa manhã, a sua consciência, ela te lembra de alguma coisa, a nossa consciência, ela é o lugar onde o Espírito Santo age. Muitas vezes, hoje de manhã talvez, a sua consciência esteja pesada.
por alguma coisa. É disso que se trata a vida com Deus. Quando a nossa consciência pesa, nós nos aproximamos de Deus. Ele diz, versículo 15, ele é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, lá a aliança que Moisés fez, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Deus está te chamando para uma herança eterna. Então, se a sua consciência nessa manhã, ou por algum motivo ela está pesada, aconteceu alguma coisa, como que funciona isso? Nós lembramos que Cristo morreu por nós, o seu sangue foi aspergido em nosso favor. Então, nessa manhã, o que você vai fazer? Você vai falar com Deus. Você vai se consertar disso que está mexendo com a sua consciência. Você vai falar com Deus, Senhor, eu fiz isso, eu quero consertar o meu coração. Confessando a Ele as nossas falhas, os nossos pecados. E aí, coma e beba. É o que a Bíblia diz. Participe da ceia. Eu não posso participar da ceia porque eu fiz algo errado e agora eu vou ter que passar um tempo. Não, não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina o seguinte: Cristo morreu por você, meu irmão. Ele quer que você ande na luz. Isso tem que ser resolvido agora. Agora. Não pode deixar para depois. É agora. Se você agora não decide abandonar essas coisas, não tem solução para você, meu irmão. Não, eu quero dar um tempo, eu quero esperar, daqui a um mês eu vou ver isso. Não é assim que funciona. Deus, ele te apresenta, ele nos apresenta. Meu irmão, você está aqui agora diante de um momento solene, lembra? Cristo morreu por você. É hora de consertar, conserta agora. Fala com Deus, Senhor, eu fiz isso, isso, aquilo. Toma uma decisão. E como a nação de Israel, Senhor, nós vamos obedecer. Mas aí você vai falar, poxa, eles disseram que obedeceram e não obedeceram. E sabe qual é o pior? Muitas vezes nós já fizemos isso. Quem aqui antes da ceia falou para o Senhor que não ia fazer algo? E depois da ceia passou um tempo e fez de novo? Só eu? Tem mais, né? Graças a Deus. Tem mais. Está aparecendo agora. Amém. Porque às vezes dá a impressão que ninguém erra. E aí fica aquela hipocrisia. Não, eu não posso participar da ceia porque... Querido, a hipocrisia é a pessoa saber que está errado e não querer mudar. E na semana que vem, no mês que vem, está de novo na hora da ceia e não quer consertar os seus caminhos. Isso é ruim. Mas se você errou, não importa o que foi, e isso está mexendo com o teu coração, com a tua consciência, isso está fazendo que você se sinta desqualificado para Deus, se conserta. Não fica de fora. Porque ficar de fora não te santifica. Tem gente que acha, se eu não participar, eu estou fazendo um bem. Não, pelo contrário. Você está falando para Deus assim, eu não vou me consertar, por isso que eu não vou participar da ceia. Eu vou continuar andando em pecado, por isso que eu não posso participar. E se você vai continuar andando mesmo, não participa não, viu, meu irmão? Que a Bíblia diz que a gente tem que participar da ceia dignamente. Mas o problema é, o que vai ser daqui por diante? Se a pessoa fala, não, eu vou continuar nesse caminho, eu não vou mudar nada, então não participa, porque não é bom. Mas não importa o que aconteceu antes desse momento. O sangue de Jesus, ele é poderoso. Ele é aspergido sobre a sua vida. E você é purificado. Se houver arrependimento e você andar na luz assim como ele está na luz. É o que a Bíblia diz. Examinai, pois, o homem a si mesmo. É o que a Bíblia diz. Examinai. Examine. E então, coma e beba. De fora, só deve ficar aquele que fala, não, eu vou continuar andando do jeito que eu quero. Eu não quero nada com Deus. Eu não quero nada com Jesus. Eu quero continuar vivendo minha vida de pecado do jeito que eu acho que é o certo. Então, queridos, a ceia não é para você. Mas não importa o que aconteceu. Eu errei, pastor, fiz um negócio terrível. Hoje de manhã ainda. Tem problema? Você que sabe. Você quer continuar nessa vida? Não, não quero, eu quero consertar. É para isso que a ceia vem. A ceia vem para nos lembrar que existe um conserto. E esse conserto foi feito na cruz. Na cruz. Jesus, ele derramou o sangue dele para que eu e você não pecássemos mais. Para que nós andássemos em novidade de vida. Tivéssemos uma vida nova em Cristo. E se você está decidido agora, como aquela nação, a partir de agora eu quero uma vida nova. Nova. A ceia é para você. Você é convidado a sentar na mesa e participar daquilo que Jesus falou. Fazer isso em memória de mim. Nós vamos lembrar do sacrifício que ele fez e nós vamos participar do sangue do Cordeiro. Amém?